Olá, aqui Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro Cultura da Honra, Denis Silk, a editora Chara. Hoje nós estamos entrando no áudio 18. Nossos 2 alunos eram totalmente estranhos para mim, quando nos encontramos naquele dia. Antes da nossa conversa, em meu gabinete, eu nunca havia falado com nenhum deles. Aqueles 2 estavam apostando todas as suas fichas ao entrarem no gabinete de um completo estranho. Um estranho que tinha o poder para puni-los, nada menos que isso. Cientes da posição extremamente vulnerável deles, eu agradeci por confiarem em mim. Vergonha, ansiedade e a expectativa da punição eram elementos contrários a nós desde o princípio. Pedi aos líderes da escola para estarem presentes na reunião conosco para que eu pudesse tomar emprestada a confiança que o casal já tinha construído junto a eles. Eu sabia que precisava estabelecer a confiança antes de poder aplicar qualquer pressão sobre eles, na esperança de encontrar a fonte do problema. O nosso objetivo, afinal, é aplicar pressão estrategicamente a fim de expor as áreas que necessitam de força e graça. Precisamos encontrar os pontos de rachadura e trabalhar para começar a restaurá-los. A minha melhor analogia para aplicar pressão vem dos meus primeiros anos de vida adulta em uma loja de pneus. Uma das minhas funções era consertar os pneus furados. Eu levantava o caminhão com o macaco, retirava a roda do caminhão, tirava o aro e separava o anel. Retirava o pneu da roda e a câmara de ar furada. Então eu ligava a mangueira de ar à válvula da câmara interna e enchia de ar. Muito mais ar do que ela podia conter quando estava dentro do pneu. Quando a câmara era esticada à sua capacidade máxima, eu a levava para um tanque cheio de água e começava a submergir partes dela sobre a água. Enquanto eu mantinha partes da câmara de ar baixo da água, eu a girava em minhas mãos e procurava uma coisa: bolhas. Essa estava tentando encontrar o ponto da rachadura, por onde o ar estava vazando. Assim que eu localizava de onde as bolhas vinham, eu marcava o local e começava a reparar o pneu furado. Esse processo só funcionava se eu enchesse a câmara de ar com pressão interna suficiente. O ponto de rachadura nunca se revelava se eu não aplicasse a pressão certa. A pressão externa jamais exporá o ponto de rachadura de alguém. Gritar com ele, ameaçar cortá-lo em pedacinhos, persuadi-lo ou interrogá-lo nunca me ajudarão a encontrar o lugar que precisa de cura. Esse trabalho é realizado de dentro para fora. O confronto é o processo de aplicar pressão na vida de outra pessoa deliberadamente para expor os pontos de rachadura. Precisamos encontrar esses pontos se quisermos transformar os ciclos de destruição nos quais as pessoas costumam viver. Não podemos tomar decisões diferentes e produzir um resultado diferente até que saibamos o que está errado. Isaías 1,18 diz: Vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata. Embora os seus pecados sejam visivelmente por toda parte, Deus diz: podemos fazer alguma coisa a respeito. Há esperança. E o que é mais importante, Deus diz: vinde e arrazoemos. A emoção, a natureza e o desejo de Deus é que venhamos. Nessa palavra arrazoemos, o Senhor nos convida a olharmos juntos alguma coisa para corrigi-la. Venha, vamos ver isso juntos para ter correção. Você está vendo o que eu vejo? Espero que sim, porque até que você veja o que eu digo não fará nenhum sentido para você. Se você não vir o que eu estou vendo, todo o meu conselho não fará o menor sentido para você. Você vê o que eu vejo? Você está me ouvindo? Deus não precisa nos controlar. Ele não tem medo do nosso ponto de rachadura. Ele sabe que a única maneira de realmente mudarmos é quando formos livres para mudar. Gerando pressão interna. O poder do confronto vem de dentro para fora. Não é um trabalho de convencimento ou uma tática manipuladora para fazer com que alguém faça alguma coisa. Não pode ser. Ele precisa ser genuinamente de dentro se esperamos que tenha efeito. Um erro comum que cometemos é levar alguém a dizer algo mágico do tipo: sinto muito. Se você já tentou fazer com que 2 irmãos consertassem algum problema que criaram um com o outro, ordenando peça desculpas, então você sabe que isso não funciona. Eles dirão o que for preciso para se livrarem do problema e seguirem em frente. Você pode ver nos olhos deles e ouvir na voz deles que eles estão longe de se reconciliarem com esse exercício. As soluções para mágoas, rupturas de um relacionamento vêm do coração. Chegar ao coração exige um processo que gera pressão interna. Há um exemplo brilhante no livro de Jó. Jó passou por um tempo difícil em sua vida. Seus amigos bem-intencionados foram até ele e fizeram o melhor que podiam para gerar pressão em Jó de fora para dentro.
Cada amigo tinha um ponto de vista que foi transmitido a ele como um sermão. Suas suposições dolorosas quanto a qual poderia ser o problema só aumentavam a impotência e a dor de sofrimento de Jó. Embora seus amigos tivessem feito o melhor para ajudá-lo, eles só pioravam as coisas a cada diálogo. Finalmente, no capítulo 38, o Senhor de todos apareceu. Se alguém tinha uma percepção profética ou uma palavra de conhecimento sobre qual era exatamente o problema, esse alguém era o próprio Deus. Com certeza, se alguém podia entender bem aquilo, seria o Deus onisciente, mas aquele que sabe todas as coisas fez algo muito diferente. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Deus iniciou sua intervenção na situação repreendendo a multidão de conjectores. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Na essência, Deus apareceu e disse: calem a boca todos vocês, fiquem quietos. Em seguida, ele usou o segredo da pressão interna. Eu te perguntarei e tu me farás saber. Que gênio tremendo! O processo de fazer perguntas inteligentes dá início à máquina de combustão interna dos seres humanos. É um processo que evita acionar as defesas naturais que empregamos contra as pessoas que pretendem nos controlar. As pessoas podem sentir a armadilha das perguntas que se destinam a controlá-las. A maioria de nós tem experiências com figuras de autoridade que querem que respondamos a pergunta delas corretamente. Esse processo de confronto causa medo e elimina o que pode acontecer quando as pessoas se sentem seguras. As perguntas certas dão início à jornada interna que leva as pessoas a um encontro com a verdade. Deus adverte Jó de que esse processo irá prová-lo ao máximo. Cinge, pois, os lombos como homem. Vindo o Rei da Glória, esse comentário faria qualquer um perder todo o controle sobre as suas funções corpóreas. Mas esse é o processo do confronto segundo o modelo do reino. Minha esposa e eu fomos a um rodeio há algum tempo com alguns amigos. Conseguimos os melhores lugares da arena. É bom ter amigos ricos. Nós nos sentamos próximos à cabine do anunciante. Eu pude olhar sobre o parapeito e ver os cavaleiros de touros logo ali embaixo de mim. Vi quando um daqueles cowboys estava se alongando, ele colocou a perna na cerca como uma bailarina ou como um ginasta. Sua bota estava acima de sua cabeça, então foi que percebi que aqueles sujeitos eram atletas. Acho que eu nunca havia pensado nisso. Eles estavam se preparando como homens, porque você sabe o que estavam prestes a acontecer. Oa! Eles estavam prestes a entrar no redemoinho. Deus disse: lá vamos nós. Prepare-se como um homem. Eu vou lhe fazer perguntas e você vai me responder. Há coisas boas em você, Jó, e eu vou chamar essas coisas para fora. É assim que Deus lida com alguém a quem ele ama. Esse é o tipo de confronto que causa libertação. Deus aplicou pressão, mas ele fez isso com um espírito de brandura, no sentido de que, por intermédio das suas perguntas, ele transmitiu claramente a mensagem de que não precisava controlar Jó. Ele protegeu a oportunidade para Jó descobrir o que realmente estava acontecendo dentro dele, convidando-o a envolver a sua vontade no processo. Vemos Jesus demonstrar esse processo várias vezes. Ele perguntou a um homem que era obviamente tão cego que o seu primeiro nome era Cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? E é claro, o cego Bartimeu respondeu: quero recuperar a minha visão. Por que o Senhor fez uma pergunta tão óbvia? Ou porque quando ele se aproximou do homem coxo no tanque de Betesda, que estava ali havia 18 anos esperando o anjo agitar a água, ele perguntou: queres ser curado? Porque o homem cujo ministério de cura tinha uma taxa de sucesso de 100% parou e fez perguntas que aparentemente tinham respostas óbvias. Aqui está o poder da pressão interna. Jesus sabia que aquele homem nascera para ser livre. Se não temos o poder para escolher, então nunca seremos responsáveis pela escolha. Deus joga segundo as suas próprias regras e o seu próprio projeto. Ele honra a maneira como nos fez. Na sua presença há liberdade para pensar, decidir e sermos os donos das nossas vidas. Jesus parou e fez àqueles homens essas perguntas, porque existe uma linha. Há uma linha de demarcação. Ela marca onde a vida de alguém para e a de outro começa. Se acreditamos que podemos controlar os outros ou que devemos demonstrar o nosso grande amor, então não existe linha. Sua vida me pertence quando eu quero alguma coisa de você. Mas se eu quiser honrar a sua vida e o seu domínio próprio, então deve haver uma linha onde eu paro e você começa. A prática de limites saudáveis entre as pessoas é um tópico que foi bem discutido em outros livros. Portanto, eu não vou me aprofundar nele aqui, mas quero enfatizar o lugar crucial dos limites para dar poder às pessoas durante um confronto. As perguntas certas atendem a uma série de grandes benefícios em um confronto bem-sucedido, inclusive os objetivos que já discuti.
Primeiro, elas estimulam o pensamento dentro do indivíduo que tem o problema. 2. Elas permitem que a pessoa tenha uma oportunidade de elaborar a maior parte dos pensamentos sobre o problema de dentro para fora. 3. Elas ajudam a pessoa a ter acesso à sua grandeza e demonstrá-la durante o confronto. 4. Elas lembram a pessoa coisas que ela tende a esquecer sobre si mesma quando falha. 5. Elas demonstram um relacionamento de aliança entre duas partes. 6. Elas permitem que a pessoa que faz o confronto continue sendo uma aliada. Quem é confrontável? Em Gênesis 18, há uma história maravilhosa a respeito de dois amigos. É a história a respeito de Abraão e Deus. É um exemplo absolutamente impressionante para mim do fato de que Deus é uma pessoa real. Ele não é um aspecto cósmico perfeito que não precisa de mim nem me tolera. Ele não é o chefão que está lá em cima, que se as coisas não saírem do seu jeito, alguém tem que morrer. Leia isto. Tendo-se levantando dali aqueles homens, olharam para Sodoma, Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus estava a caminho para destruir Sodoma, mas primeiro ele iria consultar o seu amigo Abraão, que poderia ter algo a dizer sobre isso. Deus disse a ele que o clamor contra Sodoma era grande e que ele precisava fazer alguma coisa a respeito. Abraão ficou perplexo. Qual foi a reação dele? E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Abraão continuou a fazer umas perguntas. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra. Deus ficou ali sendo confrontado por Abraão e respondeu, você está certo, eu pouparei a cidade por 50 justos. Isso é profundo, Deus é confrontável, isso é raro, porque a liderança que estamos acostumados a ver geralmente é inconfrontável. Classicamente, interpretamos confrontar a liderança como uma desonra. Diante da reação de Deus, Abraão seguiu em frente. Como um leiloeiro, ele reduziu gradualmente o tamanho do grupo necessário para que Deus tivesse misericórdia da cidade. Tudo bem, 40, 30, 20... 10. Ele lançou algumas perguntas e esclareceu que não pretendia ser desrespeitoso ao longo do caminho. No fim, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão confiava em Deus e Deus confiava em Abraão. Se o próprio Deus se abriu para ser confrontado por um homem, isso leva à pergunta: quem está acima de ser confrontado? Um ambiente seguro deve ser cheio de pessoas livres e poderosas, ou logo será um lugar inseguro, controlado por aqueles que pensam que têm todo o poder.